Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos Android. Nesse vídeo eu quero falar sobre vagas de emprego na área de desenvolvimento de aplicativos Android. A gente vai analisar algumas vagas e eu vou dar várias dicas para vocês referente a como aplicar nessas vagas e também como você achar essas vagas. Muita gente não sabe onde é que estão essas vagas de Android. Então eu vou mostrar onde você vai achar todas essas vagas de desenvolvimento Android. E eu vou mostrar também quais os requisitos que você precisa para você conseguir aplicar naquela vaga e entrar nessa empresa, beleza? Então vou falar nesse vídeo para quem quer trabalhar em uma empresa criando aplicações para o sistema operacional Android. Então eu não vou falar para quem quer se tornar um freelancer ou para quem quer criar aplicativos pessoais e gerar receita. Esse vídeo é para quem quer entrar numa empresa, conseguir a sua primeira vaga como programador júnior. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou dar informações extremamente importantes. Então antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço é para você deixar o like nesse vídeo, para ajudar esse vídeo a ranquear na plataforma e mais pessoas que precisam dessa informação recebam. E se você é novo no nosso canal, já vou pedir também para você se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações, porque toda semana eu estou trazendo dicas fundamentais no universo Android e também tutoriais incríveis. Então não deixa de se inscrever também, beleza? Então vamos começar mais um vídeo, então bora lá! Bom, então vamos lá galera, então nesse vídeo eu vou falar para você aonde que você vai achar essas vagas de desenvolvimento Android e a gente vai falar também sobre os requisitos e como que você vai aplicar. Eu vou dar várias dicas para vocês aqui. Então vamos lá. Você vai acessar o seu navegador de internet e como que eu acho as vagas de Android? Você vai digitar no Google assim, ó. Desenvolvedor Android Júnior. Por que Júnior? Porque você vai aplicar para uma vaga de Júnior. Você quer entrar numa empresa. Então como você não entrou ainda em nenhuma empresa, é a sua primeira vaga como desenvolvedor Android, você vai colocar como Júnior, que basicamente seria o cargo de iniciante. A gente tem o Júnior, que é o cargo iniciante ali, a gente tem o Pleno, que seria um cargo intermediário, e a gente tem o Sênior, que já é bem mais avançado. Então você vai colocar como Júnior, porque você está começando. Então você vai colocar aqui, ó, desenvolvedor Android Júnior, vai pressionar o Enter, e aí vai aparecer uma infinidade de sites que você pode se cadastrar e aplicar nas vagas. Então a gente tem uma infinidade de sites aqui, ó, como por exemplo o Indeed.com, que é um site excelente. Aqui você consegue ver diversas vagas de desenvolvedor Android. A gente também tem a Cato, que é um site excelente para você aplicar para vagas de tecnologia. Então você consegue achar diversas vagas de desenvolvedor Android aqui. E é um site que você consegue aplicar nas vagas de forma gratuita, se eu não me engano, por 7 dias. É um site pago, você tem que ter uma assinatura, mas essa assinatura não é tão cara. E você consegue aplicar para várias vagas e eles vão chamar, porque como você está pagando, geralmente eles chamam. Então se você tiver os requisitos da vaga, pelo menos você consegue ali umas 3, 4 entrevistas e você consegue ali de uma forma muito mais rápida porque você está pagando. Vale muito a pena, eu já acessei esse site e deu resultado para mim. Mas vale a pena você tentar também. Ele é pago, mas dá para você tentar, se eu não me engano, por 7 dias gratuito. A gente tem que dar uma olhada nos planos depois. A gente tem o Glassdoor também, que é excelente. Você consegue ver infinitas vagas de Android Júnior. A gente também tem o LinkedIn, ó, já aqui ele já aponta 959 vagas de desenvolvedor Android. Olha isso, olha o tanto de vaga no LinkedIn, só nesse link aqui. E se você entrar no seu LinkedIn, você vai ver ainda mais. A gente tem esse site muito bom também, que você pode aplicar nas vagas, que é esse site aqui, ó, Programator. Esse site é excelente também, tá? É um outro site que você pode aplicar para vagas Android. Aqui a gente também tem o Geek Hunter, um outro site excelente que você pode aplicar. E a gente tem outros aqui como o Talent.com, entre outros. Se você for acessar aqui a segunda página, você vai achar outros sites, ó. Tem esse vagas.com, né, para vagas de tecnologia, para programação, é excelente também. Tem o InfoJobs, que é muito bom, você pode ir lá também. Tem, por exemplo, esse empregos.com, é excelente também. Então tem vários, pessoal, tem vários, ó. Tem esse DevSkiller, tem muita coisa. Mas só nessa primeira página aqui, ó, você já vai encontrar milhares de vagas de desenvolvedor Android e Júnior, tá? Júnior e Pleno. Você vai achar milhares aqui. Então assim, muita gente fala, não tem vaga de Android, não consigo achar.
talvez você esteja fazendo a pesquisa de forma errada. Então, estou ensinando para você como fazer a pesquisa da forma correta. Você vai colocar assim, desenvolvedor Android Júnior. E aí você vai conseguir achar todos os sites onde vai ter essas vagas de Júnior. Eu quero pesquisar por pleno. Coloca pleno aqui na frente. Se você estiver num nível um pouco mais avançado, você coloca pleno. E aí vai aparecer vagas de pleno aqui também. Tá bom? Se for sênior, coloca sênior. Nesse caso, a gente vai procurar por Júnior. Porque nesse caso, a gente quer aplicar na nossa primeira vaga. Beleza, então eu te mostrei agora como que você acha essas vagas. Bem simples, né? Mas muita gente não sabe como fazer isso. Agora a gente vai analisar algumas vagas. A gente vai ver alguns requisitos que você precisa e vamos conversar bastante sobre isso. Então fica até o final do vídeo comigo, hein? Então vamos lá, vou acessar esse indeed.com. Eu estou fazendo aqui tudo no improviso, tá? A gente vai analisar tudo certinho aqui, então vamos lá. E eu vou acessar aqui uma vaga de desenvolvedor. Então vamos lá. Então aqui a gente tem pessoa desenvolvedor Android Júnior, né? Mas é desenvolvedor Android, que é o cargo Júnior. Essa vaga aqui, pessoal, vou aumentar para vocês. Essa vaga aqui é remoto, tá? Home office. Então o bacana agora é que você consegue trabalhar de forma remota em uma empresa, no conforto da sua casa. Olha que sensacional. Você pode trabalhar fisicamente e agora você também pode trabalhar remotamente. Muito bacana isso daqui, né? Então agora a gente tem essa chance. E a gente vai analisar aqui os requisitos. Sempre você dê uma lida, como que funciona, que eles falam, como que funciona a empresa deles. Sempre dá uma olhada, tá? Mas a gente vai analisar aqui os requisitos para não perder tempo. Então você tem que olhar sempre aqui, requisitos e qualificações. O que a gente precisa para aplicar nessa vaga? Então vamos lá. Essa vaga de júnior, a gente precisa ter experiência com Kotlin. Aqui não fala qual que é o nível dessa experiência, se é básico, se é intermediário, se é avançado. Mas vamos entender que a gente precisa ter pelo menos um conhecimento intermediário aqui. Porque como ele não fala, então vamos sempre colocar um pouco mais alto. Então você precisa ter experiência com Kotlin. Então tá vendo? Você precisa aprender Kotlin, é importante. Aqui ele fala conhecimento sólido de lógica de programação. Isso aqui é um princípio básico, tá? Isso aqui é a primeira coisa que você vai aprender na programação, é lógica. Então você tem que trabalhar muito bem a sua lógica de programação. Eu sempre vou bater nessa tecla. Foque na lógica, tente resolver problemas, tente criar sua própria lógica, trabalhe bastante essa questão, porque, tá vendo? Você precisa de conhecimento sólido. Isso aqui é o princípio. Todo mundo precisa ter um conhecimento bacana aí, sólido de lógica de programação, tá bom? Aí aqui ele fala conhecimento sólido de estrutura de dados, você também tem que ter esse conhecimento. Conhecimento sobre design patterns e como e quando aplicá-los. E aqui ele fala também do entendimento da importância de testes automatizados. Aqui é só para você ter o entendimento, tá? Você tem um conhecimento mais por cima ali de testes, porque essa área de testes é muito grande. Então é só para você saber como que funciona essa área de testes. Não está falando para você ter experiência, um conhecimento alto aqui. Então é uma vaga teoricamente bem tranquila, que você consegue aplicar. Esse aqui são as qualificações, os requisitos que você precisa ter. Aí aqui embaixo ele fala, será um diferencial se você tiver isso daqui, Se você souber, aí aqui é um diferencial, ou seja, você não é obrigado a saber isso daqui. Se você souber, vai ser um diferencial para você, até para você passar nessa entrevista, conseguir essa vaga ou para você crescer dentro da empresa, entendeu? Então isso daqui é bom que você tenha pelo menos alguma coisa. Não é para você ter tudo isso daqui. Isso aqui é um diferencial, tá? Se você tiver. Isso daqui é o que eles querem que você tenha. São os requisitos e qualificações que a empresa está pedindo para essa vaga de júnior. Isso aqui você precisa ter. Agora, isso daqui não é obrigatório, tá bom? É um diferencial. Será um diferencial se você tiver. Beleza? Então é muito importante que você saiba interpretar isso daqui, Então se você tiver experiência com Android Jetpack, ViewModel, DataBind, Navigation, Room, vai ser legal para a empresa, talvez para o futuro, para novas aplicações mais avançadas ou para aplicações que eles estão fazendo lá, vai ser legal se você souber. Por exemplo, experiência com ferramentas que auxiliam o desenvolvimento, como monitoramento de crashes, aí aqui ele fala também, né, TDD, BDD, experiência trabalhando com programação reativa
RX, Live Data, né? Kotlin Channel, por aí vai. Experiência com modulação, interesse em trabalhar com Jetpack Compose, que é algo novo, tá? Mas aqui, se você tiver isso daqui é um diferencial. Se você tiver alguma coisa disso daqui, você não precisa ter tudo isso daqui. Então, por exemplo, se você tiver conhecimento em Room, pô, você já vai ter um diferencial na vaga, tá? Mas foque nas qualificações, nos requisitos. Você tem que ter isso daqui pelo menos. Isso daqui, não foca nisso daqui, porque geralmente eles vão pedir um monte de coisa, mas o que importa mesmo é isso daqui, tá bom? Isso daqui, se você tiver alguma coisa, pô, você vai sair na frente de alguma pessoa. Mas isso daqui também não vai determinar se você vai passar na vaga ou não, tá? Agora, isso daqui vai ajudar muito a você ser chamado, a você passar nos testes, e a entrevista também é muito importante, que você passe na entrevista. A entrevista é 50%. 50% da vaga. Então, 50% lá o teste e 50% a entrevista. Então, você tem que se dar bem na entrevista também. Vamos pegar esse daqui, por exemplo, desenvolvedor mobile Android, Júnior e Trainee. Remoto. Mais uma vaga remota. Tipo de vaga, tempo integral, e aqui a descrição da vaga. Aí você pode ler a descrição aqui. E aí, a gente tem que olhar aqui, ó, os requisitos. Isso aqui é o que eles querem que você tenha, tá bom? Vamos lá. Conhecimento em Kotlin. Ó, então você precisa ter conhecimento em Kotlin. Aqui ele não fala o nível, né? É importante o pessoal colocar o nível, mas vamos sempre colocar um nível intermediário. Nunca um nível básico. Vamos colocar sempre um nível intermediário para a gente ter uma margem bacana. Pode ser que seja conhecimento básico. Pode ser, mas isso eu só vou saber na entrevista, só depois de talvez entrar na empresa. Então vamos colocar sempre um nível intermediário, que é muito possível a gente conseguir isso daqui em pouco tempo. Então conhecimento em Kotlin e um pouco em Java. Então aqui ó, eu já entendo que eu preciso ter conhecimento básico em Java, porque só um pouco, então já é básico. Então aqui ele pede conhecimento em Java e em Kotlin. Tá vendo a importância de você ter esses conhecimentos? Você precisa saber Java e Kotlin. Ah, eu só sei Java, mas ó, ele também pede Kotlin. Então você já está perdendo alguns pontos, entendeu? Então é importante você saber as duas aqui. E aqui ele fala, né, conhecimento em estruturação de telas usando XML, que é, né, o padrão que a gente utiliza no Android Studio. Como que você cria as telas utilizando XML. Então toda a parte de layout, de constraint layout, de linear, de frame, de componentes de interface, como que você constrói as suas telas, como que você trabalha na interface de usuário, na experiência do usuário, é essa parte de estruturação de telas. Então você tem que saber trabalhar com estruturação de telas utilizando o conceito do XML. Aqui ele fala conhecimento no Android Studio, então é você entender como é que funciona o Android Studio, saber instalar a ferramenta, saber trabalhar com SDK, saber resolver problemas, identificar erros no seu código utilizando o Android Studio, entender como é que funciona a plataforma de forma geral. Então aqui ele fala para você ter o conhecimento no Android Studio, na ferramenta de desenvolvimento. Conhecimento em Git, essa parte de Git é bem tranquilo, né? Git, GitHub, isso daqui é bem tranquilo de você aprender, não é algo que você precise nem de curso, tá? Tem até tutorial na internet que você consegue aprender essa parte aqui. Então isso aqui é tranquilo, tá? Aqui ele está falando, né? Você ter conhecimento em life cycles, ou seja, ciclo de vida de uma activity e de um fragmento. Isso daqui é muito importante, né? Você saber trabalhar com o ciclo de vida de uma atividade. Então, é um conhecimento que você precisa saber nessa vaga aqui. E conhecimento em retrofit. Também não falo o nível, mas vamos colocar ali pelo menos um nível intermediário ou pelo menos o básico, né? Então, assim, conhecimento em retrofit. Então, o retrofit é utilizado para a gente conseguir consumir APIs, né? Conseguir fazer requisições HTTP. Toda a parte de HTTP, método GET, POST, DELETE, PUT, enfim. Você precisa entender pelo menos a base do retrofit. Então aqui é importante. Então se você tiver esses requisitos, você já está praticamente dentro da vaga. Aí é claro, você tem que passar na entrevista. Fez o teste, passou. Pô, tem esses conhecimentos? Legal. Você já deve ter ali uns 50%. Aí vai ter a entrevista. Pô, vai bem na entrevista. Vai bem apresentado. Conversa bem ali com o entrevistador ou com a entrevistadora. Então tem uma boa conversa, né? Para você também passar na entrevista. Então tendo isso daqui, show de bola. Vamos supor que você não tenha todos esses requisitos. Marcos, eu não tenho todos esses requisitos. Eu posso aplicar na vaga? Pode. Não é porque você não tem todos os requisitos que você não vai aplicar. Mas é interessante que você tenha pelo menos a metade desses requisitos. Se você não tiver pelo menos 50%, nem aplica, porque você não vai nem ser chamado provavelmente.
Você tem que ter pelo menos 50%. 50%, pô, você tem metade dos requisitos, aplica. Aplica, beleza? Pode aplicar sem medo. Então, por exemplo, a gente tem 7 requisitos aqui, né? Eu vou contar esse primeiro aqui também. Então, 1, 2, 3, 4, 5... Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente tem 6 requisitos. Então, você tem que ter pelo menos metade disso daqui, 3, né? Então, você tem que ter pelo menos conhecimento Kotlin e Java, XML e conhecimento no Android Studio. Pô, pelo menos esses 3 aqui você tem que ter. Vamos supor que você não saiba Git ainda, Lifecycle e Retrofit. Mas você tem que ter pelo menos esses 3 aqui. De 3 a 4, né? Até o Git aqui dá para você conseguir tranquilamente. Então você tem que ter pelo menos metade ou um pouco mais da metade. O ideal é que você tenha tudo. Mas se você não tiver, metade tá valendo, tá ok. Ou um pouco mais da metade. Abaixo da metade, esquece. Nem tenta. Tenta aprender, olha as vagas aqui e vê o que elas estão pedindo e tenta aprender essas matérias, depois aplicar nelas, tá bom? E aqui é os diferenciais, novamente, se você tiver isso daqui, pô, você vai ser muito bem visto pelo entrevistador ou pela entrevistadora, pela empresa que está te contratando. E talvez para você crescer também vai ser 2 palitos. Então aqui é diferenciais. Não, se você não tiver isso daqui, você não vai perder a vaga. O que vai fazer diferença é isso daqui, tá? Isso aqui é os requisitos. Aqui, se você tiver, é a parte dos diferenciais. Então, diferencial, o que você precisa saber aqui? Vamos ver. Saber construir views customizáveis. Então, isso aqui é muito importante, ó, saber construir componentes, views customizáveis. Conhecer, né, essas arquiteturas aqui, ó, MVVM, MVP, MVC, Clean e saber dialogar sobre... dialogar sobre. Então, tá vendo? Ó? Você tem que ter conhecimentos em pelo menos alguma dessas arquiteturas aqui, ó, MVVM, MVP, MVC. Se você tiver conhecimento nessas 3 aqui, ó, que são as mais utilizadas no mercado, olha, pode ter certeza que a vaga já está encaminhada, né? Porque se você souber isso daqui, tá top demais. Ó, se você tiver um aplicativo na loja, vamos supor que você tem um aplicativo na loja da Google Play, você subiu um aplicativo pessoal. Se você tiver, você vai mostrar para o entrevistador, pô, eu tenho um app na loja. Mostra lá o aplicativo, que isso aqui vai ser um diferencial para ele também. Criar libs, isso daqui é você criar uma biblioteca Android, né? Você ter criado uma biblioteca e ajudar a comunidade. Se você criou alguma biblioteca, você pode mostrar também. Isso aqui vai ser um grande diferencial. Experiência com testes. Aqui é testes na aplicação, né? Testes unitários, testes de integração, testes de UI. Se você tiver algum tipo de experiência com testes, vai ser muito bacana também. Saber utilizar as principais libs, né? Que são bibliotecas. Principais bibliotecas de Android do mercado, né? Que a comunidade usa. Se você souber utilizar, vai ser um ótimo diferencial. Aqui ele fala também, ó, conhece sobre programação reativa. Conhece, tá? Vamos lembrar aqui que não é para você ser um especialista. Você pelo menos tem um conhecimento básico ou sabe o que aquilo ali significa. Já viu aquilo ali, já praticou um pouco. Se você tiver conhecimento em programação reativa com RX Java, por exemplo, também vai ser legal. E se você também conhecer um pouco sobre coroutines, também vai ser um diferencial. E aqui ele fala, né, conhecimento de linguagens híbridas. Aí você vai me perguntar, eu preciso saber tudo isso daqui? Não. Isso daqui você precisa saber. Se você tiver uns 3, 4 diferenciais aqui, meu, você está encaminhada a vaga já. Então aqui ele vai ver se você tem MVVM, MVP. Então caso você tenha algum diferencial, vai ajudar ainda mais no processo. Bom, vamos clicar aqui em mais uma vaga de desenvolvedor. Aqui já está mostrando o salário, né? Tem algumas vagas que você não consegue ver o salário, mas você vai ver só na hora da entrevista. A faixa salarial de um júnior é de 3 mil a 5 mil reais. Depende muito da empresa, mas essa é a faixa, tá? Acima disso é mais plena. Essa daqui está pagando 3.782, um ótimo salário, tá? E é remota, mais uma vaga remota. Pode ver que eu já estou achando aqui várias vagas remotas, né? Então, muito interessante. Aqui ele fala de alguns benefícios. Olha o tanto de benefício. Ó. Assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e vale alimentação. Muito bacana. E aqui a gente tem a descrição da vaga. Então, aqui ele fala algumas coisas, principais atribuições para o cargo e aqui vem a parte dos requisitos e qualificações. Ó, essa daqui, por exemplo, já fala que você precisa ter graduação em TI. Então essa daqui já pede uma faculdade, já fala que é obrigatório. Marcos, eu não tenho faculdade. Beleza, posso aplicar? Aplica, não tem problema. Só porque é obrigatório você não vai passar, não.
Aí que tá, você não tem esse requisito de graduação, vamos ver os outros conhecimentos que você precisa ter. Conhecimentos obrigatórios, você precisa saber isso daqui, vamos lá. Uma ou mais linguagens modernas de programação voltadas para mobile. Presta atenção, uma ou mais linguagens modernas de programação voltadas para mobile. Ou seja, você precisa saber pelo menos uma linguagem ou mais. Aí aqui ele dá um exemplo, Kotlin, Java, React Native, que é um framework, né? Mas que utiliza JavaScript, e Flutter, que é um framework que utiliza Dart. Ou seja, são duas linguagens e dois frameworks aqui de desenvolvimento mobile. Eu preciso saber esses 4 aqui, Kotlin, Java, React Native e Flutter? Não, presta atenção, aqui ele fala que você precisa ter conhecimentos obrigatórios de uma ou mais. Ou seja, uma é obrigatória. Então você precisa saber, nesse caso aqui do Android nativo, ou Kotlin ou Java. Qual que é o ideal para você? Qual que é a minha recomendação? Saiba Java e saiba Kotlin, porque aí você já teria uma ou mais linguagens. Porque React Native e Flutter, nesse caso, a gente não precisaria. A gente está focado no Android nativo. Então a gente precisa ter o Java e o Kotlin. Ah, Marcos, só tem o Java. Beleza, aplica na vaga. Você tem o requisito. Ah, eu tenho só Kotlin. Aplica na vaga. Não tem problema, você já conseguiu esse conhecimento aqui. Beleza? Mas se você tiver as duas, vai ser melhor ainda. Então o ideal é que você tivesse as duas aqui. Tá bom? Vamos lá. Conhecimentos desejáveis. A gente precisa ter isso aqui, ó. Bancos de dados relacionais ou não relacionais. Então você precisa saber pelo menos um desses bancos, ou relacional ou não relacional. Então você precisa saber pelo menos aí, vamos supor que você precisa saber de um banco de dados relacional. Estuda o SQLite, porque ele é um banco de dados relacional. Se você souber trabalhar com SQLite, você já vai ter aqui pelo menos um banco de dados. Um exemplo de banco agora não relacional, o Firebase. Se você souber aí trabalhar com Firebase, que é um banco de dados não relacional, você já vai estar cumprindo essa parte aqui também. Então é ideal que você tivesse aqui um Firebase e um SQLite, por exemplo. Se você souber de outros bancos, top também. Por exemplo, um MongoDB, top, também pode ser. Aqui ele fala, né, você tem que ter conhecimentos de lógica de programação, algo simples que logo no começo você tem que saber, lógica de programação. Linguagem de programação orientada a objetos, tranquilo também, né? Se você sabe Kotlin e Java, você já sabe essa parte de orientação a objetos, porque são duas linguagens orientadas a objetos. Testes de software são testes em aplicações, né? Testes unitários, testes de integração. Aqui ele não fala quais tipos de testes. Então, pelo menos, o que eu faria aqui? Eu tentaria o básico dos testes unitários. Eu sei que as empresas, 70% ou 80% dos testes são testes unitários. Os testes de integração e os testes de interface, poucas empresas utilizam. A maioria são testes unitários. Então eu focaria em aprender o básico de testes unitários. É o que eu faria, tá bom? Métodos ágeis, isso daqui é metodologias ágeis de empresa. Se você não tiver, tudo bem, porque às vezes você está entrando na primeira empresa, às vezes você não aprendeu ainda alguma metodologia ágil. Padrões de projeto, nesse caso seria a parte de arquiteturas. Por exemplo, MVC, MVVM, MVP. Aqui ele não fala quais, é até um erro não colocar, mas saiba pelo menos duas aqui, tá? MVP e MVVM. Se você souber as duas, pelo menos para garantir, tá bom? E aqui ele fala de inglês básico, totalmente possível para você que é um iniciante. Tem um inglês básico aí, inglês de leitura, de escrita, bem tranquilo, tá? Aqui não está falando para você ser fluente em inglês. Então esses são os conhecimentos desejáveis, conhecimentos obrigatórios. Aqui ele pede esses requisitos, mas se você não tiver, tranquilo, tenha esses outros conhecimentos que você vai passar também. O que importa é se você sabe fazer, tá bom? Eu já vi muito amigo meu, outros programadores que aplicaram para vagas com graduação e eles conseguiram passar tranquilamente sem graduação, porque eles tinham outros requisitos. Não se atente a isso daqui, tá? Ah, tem que ter isso daqui e já desiste da vaga. Não, vai lá e manda o currículo. Por que você não vai mandar? Mande o currículo. E aqui, se você tiver esses conhecimentos, você irá se destacar se tiver esses conhecimentos. Então, esse daqui não é obrigatório. Se você não tiver nenhum desse daqui, não vai interferir na sua vaga. Importantes são esses daqui, né? São esses aqui de cima. Então, aqui, se você tiver, vai ser um diferencial. Vai ser muito bom para você passar na frente, talvez, de um candidato ou para você crescer na empresa, né? Porque
eles vão estar olhando o que você sabe aí também de diferencial. É aqui ele explica algumas coisas de diferencial. Experiência com desenvolvimento Android, conhecimento de orientação a objetos, bem tranquilo. Experiência com a ideia Android Studio, ó, padrões de projeto, MVP, MVVM, Clean Code, né? Experiência com Firebase, ó, Cloud Message, Crashings, Test Lab, né? Entre outros aqui. Ó, experiência com APIs do Google Maps, né? Tá vendo? Google Maps. Noções de desenvolvimento ágil, Scrum, Kanban, tudo isso daqui é tranquilo, tá? Esse Kanban dá até para você encontrar no Google, bem tranquilo para você entender o que é isso aqui. Experiência com banco de dados SQL, NoSQL, por exemplo, a SQLite, ó, dá exemplos aqui, ó. SQL, Realm é um outro tipo de banco de dados, NoSQL. Experiência com sincronização de dados, ó, saber trabalhar com JSON, XML, Web Service REST, então é muito importante. Noções de UI, Material Design e por aí vai. E aqui tem mais algumas informações de benefícios e salários, 3.700, tal, uma ótima vaga. Ó, eu vou acessar esse site agora, Geek Hunter, um ótimo site, mas pode ser qualquer um. E aqui a gente tem várias vagas aqui também, ó, de desenvolvedor. Ó, já logo de cara, desenvolvedor mobile Kotlin. Vamos clicar aqui para ver? Então aqui ele fala, né, a faixa salarial, que nesse caso, ó, esse aqui é pleno e sênior, né? Vamos sair fora, porque esse daqui é muito pra gente. Vamos tentar entrar nesse daqui. Ó, pleno e sênior, vamos tentar achar um mais tranquilo, né? Eu posso aplicar em pleno, Marcos? Pode. Se você tiver o conhecimento de pleno, você pode. Ó, essa daqui é de júnior. Júnior de 1 a 2 anos de experiência. Ah, não tem experiência. Não tem problema. Se você tiver o conhecimento, é o que importa para você passar nos testes e também bem na entrevista. Isso não importa. Tá aqui, ó, mais uma vaga remota. Impressionante quantas vagas remotas tem, né? Provavelmente não tem só remoto, né? E aí, ó, aqui ele fala o que você precisa. Ó, o que você precisa? Tecnologias necessárias. Java, Android, Kotlin, tá vendo? Ó, vou bater na tecla de novo. Você precisa saber Java e Kotlin. As empresas pedem isso. Então, se você não tiver esses conhecimentos, você vai passar dificuldade. E se você tiver só um, e às vezes tem 10 candidatos que tem as duas, pô, 10 candidatos já passou na sua frente nesse quesito. Se você tiver as duas, você já vai estar pelo menos igualado ou já vai passar aqueles que não têm. Então, saiba os dois, é bem tranquilo, essas duas linguagens são praticamente irmãs, são linguagens bem parecidas. Aprenda as duas, vou bater na tecla, é o que as empresas estão pedindo. Então, você tem que se atentar a isso daí, tá bom? Java, Android, Kotlin, idioma estrangeiro obrigatório, ele fala aqui em inglês, né? Não fala o nível, mas se você souber escrita e leitura básico, já acho que já é o suficiente. Mas caso precisar de mais, talvez você vai precisar estudar. Não tem problema, vai lá, estuda. Isso daqui você vai crescer cada vez mais na sua carreira. Requisitos necessários, ó, experiência com desenvolvimento para Android, experiência com REST APIs, então saber consumir uma API, saber trabalhar com requisições HTTP, tudo isso daqui é importante. Ó. Conhecimento em Git, importante, é algo que você consegue com tranquilidade. Conhecimento em metodologia Scrum, é importante. Isso daqui é mais dentro da empresa, eles colocam isso daqui, mas se você nunca entrou numa empresa, você não vai saber. Se você quer sair na frente, o que eu recomendaria? Pesquisa essa metodologia Scrum. Faz um curso básico. Tem um monte de curso na internet falando de metodologia Scrum. Pega pelo menos a base do que é isso daqui. Para você chegar na entrevista e já saber isso daqui. Por mais que você não tenha trabalhado. Estuda. É tranquilo isso daqui. Aí aqui tem os requisitos desejáveis. Ou seja, você não é obrigatório a ter isso daqui. Se você tiver, será um diferencial. Então aqui ele fala, né? Se você tiver experiência com React Native, vai ser top. Experiência com MobX ou Redux também, isso aqui faz parte do React Native, né, do JavaScript. Experiência com metodologias ágeis, que é o que eu havia falado aqui para vocês. Talvez se você souber um Kanban ou uma outra metodologia, talvez seja um diferencial a mais. E aqui um inglês intermediário ou avançado vai ser ainda melhor. Então, se você tiver alguma desses conhecimentos, vai melhorar ainda mais. Então, o que você precisa é isso daqui, ó. Tem que saber isso daqui. Muito tranquilo de você conseguir isso daqui. Não falo salário, mas provavelmente paga o padrão aí, 3.500, 4.000 para um júnior, tá bom? Então você viu que tem milhares de vagas Android, eu te mostrei o que você precisa. Então você vai aplicar nas vagas os requisitos necessários, os requisitos obrigatórios.
Se você não tiver todos os requisitos, tente trabalhar com todos os requisitos. Se você não tiver, tenha pelo menos a metade. A metade ou um pouco mais da metade, de 50% a 60%. Tem 50% a 60%? Pode enviar o currículo. Tem 100%? Aplica sem medo na vaga. Sempre procure por vagas júnior e você pode tentar pleno? Pode. É mais complicado? É. Mas se você tiver os requisitos necessários, pode aplicar. No caso do pleno, o ideal é que você tenha tudo, tá? Porque você já está aplicando para uma vaga bem mais potente. Então, se você tiver tudo do pleno, aplica. Sênior, a gente vai deixar de lado, porque é algo bem mais avançado, tá bom? Sênior também você não conseguiria de primeira, é muito difícil. Mas o pleno dá, já vi pessoas que conseguiram. Mas foca no júnior, tá? Foca nas vagas de júnior. Então é isso, essa é a regra. Não tem tudo, tenha pelo menos metade. E vai aplicando em todos esses sites aqui, ó. Entra nesse site Geek Hunter e aplica em todas as vagas de júnior. Entra lá no InfoJobs, entre em todas as vagas, tá bom? E aí que está a grande questão. Se você não sabe como conseguir esses conhecimentos que as empresas pedem, como MVC, MVP, consumo de APIs, Kotlin, Java, se você não sabe como criar aplicativos, se você não sabe aonde encontrar esses conteúdos, eu criei um treinamento chamado Android Master. Nesse treinamento eu ensino todos esses conhecimentos que você vai precisar para aplicar nessas vagas de emprego. No meu curso eu não foco em conhecimentos irrelevantes que você não vai utilizar no mercado atual, no mercado de trabalho. Eu foco em conhecimentos que você vai aplicar nas vagas de emprego e que você vai utilizar na vida real, como arquiteturas de software, consumo de APIs, formas de pagamento, toda a parte de estrutura de layout, estrutura de dados, Java, Kotlin. Então, pode ver que as vagas pedem Java e Kotlin, você aprende no meu curso. Pode ver que tem vagas que pedem arquiteturas de software, você aprende arquiteturas no meu curso também. Injeção de dependência, você aprende lá também. Tem testes unitários, Marcos? Também tem uma boa introdução de testes unitários. Tem a parte de consumo de APIs, de JSON? Tem, eu te ensino também. E fora toda essa parte de estrutura de dados, de XML, de telas customizáveis, toda a parte profissional, formas de pagamento, tudo que o mercado de trabalho pede, a gente trabalha no curso. Então, o meu foco é te ensinar o que o mercado quer. Então, a gente não perde tempo com conhecimentos que não são relevantes nesse momento. Todo conhecimento é válido. Tudo que você aprende na programação, até a animação que faz aquele botão girar, ela é importante. Mas o mercado de trabalho está pedindo para você saber sobre esse botão que fica girando na tela? Não. Então você precisa saber os conhecimentos que o mercado está pedindo. Então acessando o nosso curso aí, chegando até o final, praticando, é só aplicar para as vagas aí e é só com a prática que você chega na perfeição, tá bom? Foque nos requisitos que as empresas estão pedindo. Se você quer entrar numa empresa de desenvolvimento de aplicativos Android, foque no que as empresas estão pedindo, nos requisitos que elas estão pedindo. Então você vai acessar várias vagas de júnior aí e vai ver o que as empresas estão pedindo. Porque aí você vai saber o que você precisa aprender de fato. E não ficar aprendendo coisas que as empresas não estão pedindo. Você chega lá com um monte de conhecimento, mas a empresa não quer aquilo ali que você aprendeu. Ela precisa de outros conhecimentos. Então a gente trabalha com conhecimentos que o mercado está trabalhando. Se você quiser aprender com a gente a criar aplicativos do zero ao mais avançado, utilizando Java e Kotlin, link na descrição, Android Master. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like e eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!